E para fazer um balanço sobre tudo o que aqui ouvimos e sobre a importância do Pacto para a Infância, vamos receber na conferência final deste encontro Marta Santos Pais, membro da Comissão Internacional contra a Pena de Morte e primeira representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Violência contra a Criança. Licenciada em Direito, entre várias funções de destaque, foi representante especial do Secretário-Geral da ONU sobre Violência contra a Criança, exerceu funções na Unicef como diretora de avaliação, políticas e planeamento e diretora do Centro de Estudos Innocenti. Foi ainda vice-presidente da Comissão de Coordenação de Políticas da Infância do Conselho da Europa e membro da Comissão Portuguesa para a Promoção dos Direitos Humanos e a Igualdade e participou na redação da Convenção sobre os Direitos da Criança e os seus protocolos facultativos. Marta Santos Pais é ainda autora de inúmeras publicações sobre direitos da criança e membro de diversas organizações internacionais sobre os direitos da criança, incluindo do Conselho Superior do Pro Child Collab. Chamo então ao palco Marta Santos Pais. Que extraordinária sala, cheia desde o princípio. É uma enorme, enorme alegria estar aqui com todos vós. E acho que quando chegamos ao fim, é muito triste quando a gente diz que está a chegar ao fim, de um dia tão recheado de fantásticas reflexões e recomendações inspiradoras, e estou certa que muitos tiramos notas daquilo que queremos fazer, não tenho dúvida que todos sentem o mesmo que eu sinto, que é um compromisso renovado e um imenso, ilimitado entusiasmo para traduzir em ações concretas todas as boas ideias que aqui foram trazidas. E como tantas vezes e tantos amigos que falaram antes de mim, eu creio que vale sempre a pena recordar o que as crianças nos dizem tantas vezes. Falou-se muito bonito, agora é tempo de fazer bonito. E aí está verdadeiramente o desafio. Como sabem, este encontro é organizado para comemorar mais um aniversário da adoção da Convenção dos Direitos da Criança. E um aniversário é sempre um momento muito auspicioso para sonhar, para ambicionar, para agir. Mas é também verdade que, como ouvimos durante o dia, nós estamos a passar momentos muito difíceis, onde sentimos uma particular urgência em fazer bonito para a infância em todo o lado, em todo o mundo, mas seguramente também em Portugal. E o mundo está triste e desafiador, mas para a infância é profundamente angustiante, incerto e, em tantos momentos, desolador. Eu gostava de recordar algumas estatísticas globais que nos dão o sentido da urgência da nossa ação e dos desafios que enfrentamos. Como sabem, as crianças constituem menos de 1/3 da população mundial, mas infelizmente representam mais de metade de todas as pessoas que vivem em extrema pobreza e, como foi recordado aqui, a pobreza tem no mundo e infelizmente também em Portugal um rosto infantil. E quando pensamos nas crianças mais pequenas, obviamente que não podemos deixar de reconhecer que são elas as que mais sofrem, mais dependentes de todas as políticas públicas e de todo o apoio de que possam beneficiar, que sofrem consequências tantas vezes irreversíveis para a sua vida. Mas as crianças representam ainda quase metade da população refugiada no mundo. 1 em cada 4 crianças tenta sobreviver num país destruído pela guerra. São milhões as crianças que são hoje em dia ainda vítimas de trabalho infantil, muitas delas entre os 5 e os 11 anos, exploradas em atividades profundamente perigosas para a sua saúde, para a sua educação, para o seu desenvolvimento e muitas delas profundamente invisíveis, como nós falámos durante o dia. A violência espreita em cada instante a vida da criança. É sempre bom recordar que cada 5 minutos, algures no mundo, uma criança morre como consequência da violência. Mais da metade das crianças do mundo sofrem alguma forma de violência, não em tempo de guerra, mas em tempos de aparente paz,
violência física, psicológica, sexual, violência através das tecnologias de informação e de comunicação, e muitas vezes estas formas de violência acontecem nos ambientes que são destinados à proteção da criança. Muitas vezes acontece na creche, na escola, nas instituições e também, como ouvimos, também acontece no seio da família. E aí o cortinado de silêncio é seguramente mais profundo e mais espesso. Com o desenvolvimento tecnológico que temos vindo a assistir nos últimos anos, e são um parênteses, eu acho extraordinário que a Convenção dos Direitos da Criança foi adotada no mesmo ano em que surgiu o World Wide Web. Portanto, uma grande oportunidade, não é? Mas também muitos desafios. E cada 2 minutos surge no universo cibernético uma imagem do abuso sexual de crianças. E os abusos têm crescido de uma forma dramática, que são cada vez mais violentos e em crianças cada vez mais pequenas, muitas vezes com idade inferior a 2 anos. E, como sabem, nos últimos anos temos vindo a assistir a uma convergência de desafios acrescidos e profundos, com o impacto da pandemia, com o recrudescer de conflitos armados no nosso continente, que parecia algo impossível, com frequentes desastres naturais e com uma terrível crise alimentar, a que não são alheias as economias dos países desenvolvidos, como sabemos também. E estas crises múltiplas, claro está, afetam de forma mais dramática, mais profunda, os mais pobres, os mais marginalizados, perpetuam ciclos de pobreza e desigualdade, mas deixam cicatrizes que ficam para a vida no desenvolvimento das crianças. Eu lembro sempre uma criança refugiada com quem eu estive, aliás, na Grécia, com o George Moscos, que me dizia, sabe, viver assim não é viver. E claramente não é viver. Mas nós vivemos tempos desafiadores, mas é justamente quando há tempos desafiadores e difíceis que vale a pena mostrar que o nosso compromisso pelos direitos da criança é real e faz a diferença para enfrentar as crises. E nesse momento, mais do que nunca, a criança tem de ser a prioridade e tem de estar no centro da agenda. E, fundamentalmente, esta é a mensagem que nos trouxe a Convenção dos Direitos da Criança, como ouvimos ao longo do dia. Mas a Convenção não é nem uma história de fadas, nem nos trouxe uma varinha mágica. É verdade que há muitos desafios que persistem. Mas não podemos esquecer, como ouvimos ainda esta tarde com a intervenção do meu amigo Jorge Cardona, há inúmeras disposições na Convenção, há princípios orientadores e há estratégias preconizadas pelo Comitê dos Direitos da Criança que desenham um roteiro muito seguro e que nos permitem caminhar com maior confiança para prevenir e para responder aos desafios com que as crianças são confrontadas no seu dia-a-dia. Mas isto tem de acontecer todos os dias e não é só quando nós celebramos o aniversário da adoção da Convenção, claro está. Para mim, eu creio que não podemos negar, eu sou muito otimista por natureza, mas não podemos negar que há inúmeros progressos que foram alcançados por causa da Convenção, que nos força a esta reflexão, a este debate e à identificação do melhor caminho para termos as crianças mais felizes a viver, não só na Islândia, mas em todos os nossos países. Mas, para além disso, a Convenção trouxe-nos qualquer coisa que é extraordinariamente importante, que é um laboratório de experiências de 196 países, com regimes políticos muito diversos, com desenvolvimento económico completamente diferentes, às vezes opostos, com sistemas legislativos também diferentes. E ao olhar esta diversidade, nós vemos que há muitas lições e boas práticas que nos podem ajudar a evitar erros do passado e a tentar traduzir no cotidiano os ideais da Convenção numa realidade vivida pela criança, não só imaginada, idealizada pela criança. E só rapidamente alguns exemplos. Eu creio que hoje em dia ninguém contesta que a nível internacional os direitos da criança são uma prioridade e não são uma questão ocidental
E quero dizer-vos, tendo participado de uma redação da Convenção, no início era muito a nota de pé de página, mas não é o caso hoje em dia. Nas Nações Unidas, como sabem, os direitos da criança são o início dos direitos humanos, são um pilar da Agenda de Direitos Humanos, são uma dimensão essencial da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, são uma preocupação central na ação humanitária e de proteção dos direitos dos migrantes e dos refugiados. E apesar de inúmeros desafios a que todos nós assistimos, muitas vezes com desânimo, até no Conselho de Segurança das Nações Unidas, os direitos da criança são uma realidade incontornável. Nem sempre eficaz, mas incontornável. E, obviamente, no continente europeu as coisas estão ainda melhores, porque nós temos o reconhecimento expresso, explícito dos direitos da criança, hoje em dia, como uma prioridade normativa e uma prioridade de política. Penso que não será estranho para ninguém que se recorde a adoção, aliás já mencionada, da estratégia da União Europeia sobre os direitos da criança, recentemente, mas também a estratégia do Conselho da Europa sobre os direitos da criança, adotada também há pouco tempo. E, claro, nós ouvimos durante o dia as inúmeras medidas adotadas no nosso país para, enfim, numa busca constante, conseguirmos alcançar uma situação de garantia dos direitos da criança no nosso país. Falámos nas diferentes estratégias, falámos nos diferentes recentes planos de ação que foram adotados, alguns deles há poucas semanas. Como disse o professor Manuel Sarmento, às vezes parece um puzzle, 3 puzzles, mas temos a oportunidade de fazer um puzzle maior que toda a gente entende e com que todos nos identificamos. Mas o que eu acho fundamental é reconhecer que, das Nações Unidas ao continente europeu, às instituições europeias, ao nosso país, a convergência dos temas prioritários para a infância é evidente. E eles constituem o núcleo duro do Pacto para a Infância de que estamos a falar aqui nesta reunião. A promoção da inclusão social, a luta contra a pobreza, a promoção da participação infantil em todas as decisões que afetem a sua vida, e não há decisões que a não afetem. A proteção da criança contra todas as formas de violência e a coordenação e implementação de todas as áreas que fazem diferença no cotidiano da criança são, de facto, repetidamente identificadas como uma prioridade e, hoje em dia, com estratégias de implementação. Mas o que eu acho mais extraordinário, e não podemos esquecer, é que estas prioridades foram, no âmbito das Nações Unidas e da União Europeia, identificadas com a participação ativa de crianças. A Agenda 2030 foi desenvolvida com o contributo de mais de 800 mil crianças de todo o mundo e, como sabem, na União Europeia a Estratégia de Direitos Humanos foi adotada com a participação de mais de 10 mil crianças, entre elas muitas crianças portuguesas. Portanto, há aqui uma enorme responsabilidade de respeitar aquilo que foi um acordo não só dos mais jovens, mas também dos poderes políticos, nestes contextos importantes, multilaterais e europeu, mas agora importa, obviamente, mostrar que vamos agir bonito, não é? Vamos agir bonito. As crianças não se ficaram pela influência da agenda. E, como sabem, foi decidido, no contexto da União Europeia, criar uma plataforma de participação das crianças, teve a sua primeira reunião em junho último, para que as crianças possam, de forma segura, permanente e regular, encontrar-se para identificar quais são as leis e as políticas públicas necessárias para garantir a defesa dos seus direitos. Todos nós temos de apoiar este processo, mas também temos de estar atentos para garantir que se lhes dá um seguimento constante. Ao dar estes exemplos de participação, só alguns exemplos de participação da criança, mesmo a nível internacional, eu quero, sobretudo, sublinhar que a Convenção dos Direitos da Criança trouxe-nos novos universos, mas forçou-nos a revisitar o conceito de cidadania e o conceito de democracia. Não é só porque as pessoas votam a partir dos 18 anos que aqueles que não têm essa idade deixam de ser cidadãos de corpo inteiro no nosso país e, na verdade, em todo o mundo. E, por isso, nós escutamos, ao longo do dia, inúmeros exemplos que manifestam claramente que a criança não é um observador passivo, não é um ente indefeso, simplesmente beneficiário de serviços caritativos que são promovidos pelo Estado, pelas autarquias locais ou por outros intervenientes, não é, como nós tantas vezes dizemos, não é uma mini pessoa com mini direitos, não é um ente à espera de ser alguém amanhã.
Desde a mais tenra idade, e mesmo um bebê, e há muitas pessoas com certeza que têm os bebés nas suas famílias, sabem exprimir aquilo que querem, seguramente aquilo que não querem. E na sua expressão diversa vão ajudando a manifestar os seus receios, os seus temores, as suas ambições, os seus anseios, os seus sonhos, e com crescente autonomia, obviamente, vão ajudando a pensar com todos nós o mundo de hoje e o mundo da amanhã. Eu imagino que estarão embevecidos com o que nós vimos com o vídeo trocado por miúdos, desde o início do dia, como foi construído por crianças, pensado por crianças e tanto nos tocou, mas esse vídeo e as iniciativas que foram aqui trazidas ao longo do dia mostram bem que a criança tem uma enorme capacidade, a mesma que qualquer um de nós, de observar, de analisar, de influenciar, de criticar, de estimular, como um cidadão ativo, como um parceiro igual e um observador crítico da realidade e um sonhador importante e otimista do que deve ser o futuro. E gostava de vos dar 2 outros exemplos, porque eu creio que mesmo em tempos difíceis como aqueles que nós vivemos, ou quando estão em causa questões muito complexas e às vezes difíceis, as crianças têm um contributo a fazer. E 2 simples exemplos, um deles foi mencionado brevemente numa das mesas redondas, foi graças a uma consulta longa, pelo Comitê dos Direitos da Criança, com um conjunto enorme de milhares de crianças, que foi desenvolvida a observação geral mais recente adotada pelo Comitê sobre o ambiente e as mudanças climáticas e os direitos da criança nesse contexto. E também é graças à intervenção de crianças, por acaso, de Portugal, crianças e jovens de Portugal, que neste momento o Tribunal Europeu de Direitos do Homem examina uma queixa que foi apresentada justamente sobre a questão das mudanças climáticas e a salvaguarda dos direitos das crianças e dos indivíduos em geral. Portanto, eu creio que quando pensamos, é só na família, é só na escola, não? Mas há tantos contextos em que o papel protagónico da criança é uma evidência. E eu creio que ficamos empolgados com tudo isso. Por isso, quando a participação é genuína, é relevante, é permanente, é regular, todos nós ganhamos. Naturalmente que as crianças ganham porque reforçam o seu sentido de autoestima, fortalecem o pensamento crítico, consolidam a sua vivência democrática, que também não aparece por magia aos 18 anos, e, entretanto, os adultos, os profissionais e os poderes públicos também ganham, naturalmente, ao sentir-se enriquecidos quando analisam uma situação, reforçando o rigor e a profundidade da sua análise com o olhar da criança, enfim, as críticas e as expectativas da criança, e ao considerar soluções que fazem sentido para as crianças, para resolver os problemas das crianças, porque elas seguramente sabem ajudar nessa análise. Tudo isto é muito bonito, mas como ouvimos, infelizmente, a participação infantil não acontece por magia, não pode resumir-se a iniciativas isoladas e não pode fazer-se esquecendo algumas crianças, porque são invisíveis, porque não são do nosso grupo, porque vivem mais afastadas. É um desafio que importa respeitar para todas. E como nós também ouvimos, e como a iniciativa da Unicef aqui em Portugal, Tenho Voto na matéria, veio confirmar uma vez mais, mas a nível europeu já era óbvio, as crianças consideram que, na maioria dos casos, elas não são consultadas antes da adoção de uma nova política, uma nova lei, um novo programa, e, no entanto, teriam muito boas sugestões a dar. Não são chamadas regularmente. Quando são chamadas, as suas opiniões não parecem ser ouvidas e raramente têm alguma indicação daquilo que foi feito porque tiveram uma contribuição válida. Muito rapidamente vou dizer esta história que muito me impressionou sempre. Num país nórdico, que não era a Islândia, estavam a fazer um novo Código Civil e estavam a definir o que eram as responsabilidades parentais e como é que a família devia agir para proteger a criança em todos os momentos, estimular a criança e permitir que a criança desenvolvesse ao máximo os seus talentos, as suas habilidades, a sua cidadania.
E havia os melhores técnicos, os melhores peritos, os melhores juristas, e tinham passado meses a refletir sobre qual deveria ser a solução legislativa. Alguém disse que talvez valesse a pena ver o que é que as crianças pensavam daquelas disposições que estavam a ser preconizadas. E a linguagem era muito codificada, mas as crianças fizeram um enorme esforço e depois de ler, reler, discutir, refletir, voltaram aos eminentes juristas e disseram: é bonito, mas esqueceram-se daquilo que é o mais importante. Claro que os juristas, eu sou jurista, acharam que estavam a ser completamente mal entendidos, depreciaram o papel da criança e a opinião da criança. Mas o que é que os juristas se tinham esquecido de prever que a criança deve crescer com amor e afeto? E às vezes são coisas pequeninas que fazem toda a diferença. Mas, enfim, portanto, isto não é uma magia, não acontece sem esforço e sem envolvimento. E quando as crianças participam em procedimentos administrativos ou judiciais, e nós ouvimos a doutora Joana Marques Vidal fazer referência durante a tarde a esta questão, elas entram num labirinto sinuoso e numa linguagem extremamente codificada e difícil de entender. A verdade é que, para uma criança, por exemplo, vítima de abusos, de qualquer manifestação de violência, é particularmente difícil saber a quem se podem dirigir, quais são as instituições dependentes, que ajuda lhes pode ser garantida, qual é a informação clara e acessível daquilo que está a acontecer, do que poderá surgir, como é que elas decidem se vão falar, se não vão falar, se vão contar e de que forma vão contar, qual é o ambiente seguro que existe para essa garantia. Quem é que está preparado para as escutar e para adivinhar o silêncio de quem não sabe, não consegue articular o trauma que pensaram, e como é que se garante que existe celeridade na apreciação das decisões que afetam as crianças? E isto são só alguns exemplos que foram aqui também tocados, mas que obviamente nós não podemos esquecer. Como nós ouvimos, as crianças precisam de espaços de participação em todos os momentos, em todos os contextos, e como também ouvimos, elas precisam de salas de respostas, respostas que entendam, com as quais se identificam e que façam a diferença. E como ouvimos também, a participação é um direito fundamental, mas é uma estratégia e um direito fundamental para a garantia de todos os outros direitos. E por isso, enfim, ainda falta muito para fazer nesta área, mas animemos-nos a olhar para a frente. Outra área de que falámos foi o investimento na criança, e eu quero abordar rapidamente este tema. Houve um estudo recentemente publicado que reconhecia que o impacto da violência na economia mundial representa quase 13% do produto interno bruto global. 13%. São muitos trilhões de dólares. E quando nós pensamos como esses trilhões de dólares poderiam ser investidos na prevenção, obviamente que temos de reconhecer que, como a Islândia mostrou hoje de manhã, pode-se fazer a diferença na vida das crianças. Quando é sério e quando é sustentado o investimento na criança, é altamente rentável para promover a inclusão social, para garantir a proteção contra a violência, para assegurar que a criança pode sentir-se empoderada e respeitada como cidadão. Sabemos que, ao investir na saúde e na educação, ao robustecer o sistema de proteção social, como ouvimos, aliás, de manhã, uma habitação digna, ao reforçar o sistema de proteção integral da criança, evitamos gastos que são desnecessários, porque não vamos ter de fazer face a adversidades, investimos no capital humano, na parentalidade positiva, como agora foi recordado, fomenta-se a inclusão social e alcança-se a prosperidade para a criança, mas também para a população em geral. E é desde a primeira infância que tudo deve começar. Como nós temos aprendido através da neurociência, e ouvimos isto durante o dia, os primeiros 1000 dias de vida de uma criança ditam o seu futuro. Ou deixam antecipar um futuro promissor de oportunidade, de iniciativa, de realização, ou, infelizmente, antecipam uma vida de angústia, uma vida de pobreza e uma vida de dependência. É nesta altura que o afeto e o estímulo dos pais é absolutamente crítico e fundamental para o desenvolvimento da criança, para ganhar confiança ao enfrentar desafios ao longo da sua vida, mas quando a criança cresce sem esse apoio de uma família, sem o apoio emocional, num contexto de privação, num contexto de negligência ou de abuso, obviamente que a capacidade da criança beneficiar
de todas as potencialidades da vida fica irremediavelmente abalada. Por isso, com o investimento sustentado na infância, podemos evitar custos, mas isto não acontece, mais uma vez, por magia. É fundamental adotar algumas medidas. E chega, então, o momento de recordar o que escutámos durante a tarde. Nós necessitamos, claramente, de uma muito grande ambição, de um processo muito exigente, que inclui uma agenda holística, abrangente, aglutinadora e proativa, como ouvimos há um pouquinho, coordenada de forma eficaz e liderada ao mais alto nível governamental, e obviamente que eu também preconizo que deveria ser, como tantas outras comissões no nosso país dependentes da presidência do Conselho de Ministros, porque necessitamos de autoridade para designar o que é fundamental e para afetar recursos para fazer a diferença. Mas, para além disso, portanto, necessitamos da agenda, necessitamos da coordenação, mas necessitamos de uma implementação rigorosa e integrada das políticas e estratégias com impacto na vida da criança, e isso significa, como o Jorge Cardona nos lembrava, todos os direitos, não só os direitos económicos e sociais, todas as crianças, incluindo as mais invisíveis, e todos os domínios da vida da infância. Senão, não chegaremos aí. E quando alcançamos isto, alcançamos coerência, alcançamos uma fácil complementariedade de intervenções, prevenimos a dispersão de recursos e a duplicação de esforços, que acontece tantas vezes, e, sobretudo, evitamos esquecer alguma matéria fundamental ou algum grupo de crianças particularmente vulnerável ou invisível, normalmente conhecido. Por isso, a cooperação institucional é fundamental, como ouvimos, entre todos os departamentos do Governo, da Administração Central, entre as autarquias locais, mas entre uns e outros tem de haver, obviamente, como escutámos, um diálogo constante, fortes sinergias que possam ajudar a caminhar em conjunto com a criança no centro das preocupações. Mas não se esgota aí, como também escutamos, porque a responsabilidade sobre a criança, para a criança, recai sobre todos nós e, portanto, é fundamental envolver o Parlamento, é fundamental envolver instituições nacionais, a Provedoria de Justiça, para mencionar só uma, é fundamental envolver associações profissionais, a academia, organizações da sociedade civil, o setor privado, comunidades religiosas e, obviamente, temos de envolver as crianças para ser um memento homo constante e para não sairmos da estratégia que queremos prosseguir. Assim é possível mobilizar apoios, mobilizar recursos e assim também se pode avaliar o impacto na criança, sem diluição, sem esquecimento, sobretudo em momentos de crise. Infelizmente as crises acontecem, como nós sabemos bem. Mas, para isto acontecer, também precisamos, como escutamos, de um sistema de monitorização periódica e de avaliação periódica do impacto das medidas na vida cotidiana das crianças. E isso só acontece se tivermos um sistema robusto de dados. Dados sobre a infância, sobre as infâncias, como escutamos, dados que sejam precisos, fiáveis, de qualidade, periódicos e desagregados. E esta não é uma ideia que de repente surgiu aqui no ProChild ou no dia de hoje. Como sabem, é um compromisso assumido com a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança e é um dos compromissos que consta da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável e é um compromisso a nível europeu e, portanto, obviamente, não nos resta mais nada senão alcançar este desígnio. Para mim é um lema que repito muitas vezes para mim mesma. Uma criança que não é contada é uma criança que não conta. Não conta no retrato estatístico do país, não conta na planificação de serviços, não conta no desenho das políticas e seguramente não conta quando tentamos identificar os grupos que prioritariamente necessitam de ajuda. O Plano de Ação da Garantia para a Infância reconhece alguns desafios e manifesta já algumas medidas que estão em curso. Isto é de saudar, obviamente, mas eu quero dar-vos outro exemplo, o exemplo da violência contra a criança. A verdade é que, no quadro da violência contra a criança, na escola, em instituições, na internet, na família, as crianças identificam esta preocupação como uma inquietude constante, mas continua a ser profundamente invisível, escondida e muitas vezes silenciada, às vezes até com a melhor das intenções, começando pela própria família.
Portanto, é invisível e as crianças vítimas, de facto, são abandonadas ao seu silêncio, ao seu trauma, em profunda solidão. Mas quando começamos a pensar, há tantos departamentos em Portugal e tantas instituições que, de facto, estão a compilar dados sobre esta dimensão. Então deveríamos ter muitas respostas, mas quando olhamos para os dados que são apresentados por esta pluralidade de atores, o que é que nós vemos? Que versam sobre diferentes contextos, consideram diferentes tipos de abuso, diferentes condutas, diferentes períodos temporais e também diferentes grupos etários. Então, para comparar, para integrar esta multiplicidade de dados, obviamente que não temos resposta. E sem fazer esse esforço de integração, não chegaremos a entender qual é a prevalência da violência na nossa sociedade e a poder intervir cedo para prevenir que essa violência continue a repetir-se. E para isso acontecer, precisamos de harmonizar definições, indicadores, metodologias, e podemos pensar, Jesus, isto é impossível, como é que nós vamos fazer isto de um momento para o outro? Mas, por acaso, a Convenção dos Direitos da Criança, o trabalho do Comitê, os indicadores que foram acordados a nível internacional, mais uma vez, pela Agenda 2030 e muitas das ferramentas desenvolvidas a nível da União Europeia, já nos dão a resposta. Só nos falta aplicar. Por isso, obviamente, que estamos mais perto de poder fazer a diferença. Vou concluir dizendo que, a meu ver, ao longo das últimas décadas, ganhamos uma enorme experiência e um enorme saber. Conhecemos melhor do que nunca os desafios com que as crianças estão confrontadas no dia-a-dia. Conhecemos melhor do que nunca as estratégias que são necessárias e as intervenções que fazem a diferença, que são promissoras. Temos um roteiro para seguir o caminho. E temos um enorme compromisso que, obviamente, devemos reafirmar em cada momento. E a verdade é que temos também o entusiasmo e a ambição das crianças. Para alcançar grandes resultados, grandes progressos, não basta agir, é preciso sonhar, e não basta planear, é preciso acreditar. E por isso eu quero alentar-nos a seguir com muita energia e gostaria de terminar com as palavras inspiradoras de alguém que eu muito respeito, Miguel Torga, mas que vem sempre muito a propósito, e que num dos seus poemas dizia: recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. Muito obrigada. Palavras tão inspiradoras para este final.